Informação quentíssima que acaba de sair nessa tarde, trazida pelo Central da Toca. O Real Betis da Espanha oficializou uma proposta de 90 milhões de reais ao Cruzeiro pelo lateral Kaique, e você vai acompanhar com a gente aqui agora tudo o que está acontecendo. Então já chega deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo aqui no canal. E também o YouTube sempre vai te notificar quando tiver vídeo. O Cruzeiro acabou de receber a proposta, né, do Real Betis da Espanha pelo lateral, que é titular da equipe e vem despontando com boas atuações pela equipe do Cruzeiro nesta temporada com o técnico Arthur Jorge, né? E o Real Betis está interessado no atleta, ofereceu aí 15 milhões de euros, que dá um total de 90 milhões de reais pelo jogador. Além do Real Betis, também tem outros clubes interessados no atleta, né? Inclusive, uma equipe interessada é o Flamengo, que é o rival do Cruzeiro nas oitavas de finais da Libertadores. E o técnico Leonardo Jardim vê com bons olhos contar com o atleta. Só que o Flamengo tem interesse em contar com o jogador a partir de 2027. O Flamengo não quer ele para esse restante de temporada, só quer contar com o jogador a partir do início do ano de 2027. O principal, né, fator aí que leva o Flamengo a projetar a uma investida apenas em janeiro de 2027 é que o atleta já atuou por 13 partidas pelo Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro e não pode defender o Flamengo no Brasileirão nesta temporada. Então, só a partir de janeiro que seria interessante para o Flamengo. Já o Cruzeiro tem uma situação controversa sobre isso, porque o Cruzeiro já não tem o Cauã Prates, que foi vendido ao Borussia Dortmund. E agora, com a possibilidade de perder o Kaique, o Cruzeiro já se movimenta no mercado para tentar a contratação de Gabriel Rojas, do Racing. E o Cruzeiro está muito bem avançado para essa contratação. Então, fica muito próximo aí do Kaique ser anunciado que foi vendido para algum clube, né? O Real Betis é o clube que colocou a proposta na mesa e vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer. A intenção do atleta é não sair agora, acredito até que ele quer terminar a Libertadores, quer terminar a temporada, ou até o seu contrato aqui no Cruzeiro, ou só a partir de início do ano que vem pensar em ser vendido, pensar em outro clube, né? O Kaique, ele é cria do Cruzeiro. Ele chegou ao clube em 2018, passando pelas categorias de base. Em 2022, né, recebeu as primeiras oportunidades com Pesolano, né, como técnico, ainda pela segunda divisão. Entretanto, só se firmou no elenco principal com o Leonardo Jardim, que é inclusive quem quer levar ele para o Flamengo, disputando aí 51 partidas em 2025. Com a chegada do Arthur Jorge, o Kaique, né, manteve o status de titular absoluto da equipe e agora em 2026 o lateral esquerdo já disputou 32 partidas, todas começando como titular, e é um dos jogadores mais utilizados pelo treinador. E eu quero saber a sua opinião. Seria uma perda muito grande para o Cruzeiro o Kaique, ou o Gabriel Rojas pode chegar e assumir essa bronca para o lugar do jogador? Continuando aí a situação de mercado, a gente tem um outro ponto, é o Gabigol. O Cruzeiro aguarda a proposta para vender o atleta ou o atleta pode retornar para o Cruzeiro? Vamos ver o que o Jorge Nicola falou sobre o Gabigol. Falar sobre o futuro de Gabigol, situação muito curiosa. A do atacante que é do Cruzeiro, mas está emprestado ao Santos. Coisa de 3 semanas atrás, um monte de torcedor do Santos defendia que ele fosse devolvido ao Cruzeiro. Fase ruim, condição de reserva, o Neymar virou titular, o Cuca entendeu que não dava para jogar com Neymar e Gabigol. Ainda que naquela oportunidade o Gabigol tivesse o melhor número de gols e assistências. Pois bem, Neymar foi convocado para a Copa, deixou de jogar as últimas partidas por conta de um problema na panturrilha e o Gabigol foi para férias no período de Copa do Mundo, numa fase bastante legal. Nos últimos 4 jogos foram 5 gols marcados e mais 2 assistências. Diante disso, o Gabigol é o principal artilheiro do Santos na temporada, são 14 gols em 27 jogos, e é também o cara com mais passes para gol, são 7 assistências, 21 participações em gol em 27 jogos. E aquele torcedor que lá atrás, torcedor do Santos, pedia a devolução do atleta, agora se preocupa com o futuro do atacante.
O Gabigol pode ficar para 2027? Quero começar contando que no contrato de empréstimo gratuito entre Cruzeiro e Santos não há nenhuma menção a um valor fixado para compra. Isso teria que ser debatido no fim da temporada. Mas o que hoje torna Gabigol muito distante do Santos tem a ver com salário. Os vencimentos do Gabigol no Cruzeiro giram na casa dos R$3.450.000 por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. O Santos paga apenas, entre aspas, R$1.250.000, os outros R$2.200.000 ficam sob responsabilidade do Cruzeiro. Difícil imaginar que o Santos tenha capacidade para assumir todo esse salário para a próxima temporada. Para completar a informação do Cruzeiro, o Rojas, lateral esquerdo, que pertence ao Racing, ficou mais perto de virar reforço do time cruzeirense, negociação na casa dos US$6 milhões ou R$30 milhões. Primeira oferta do Cruzeiro na casa dos US$5 milhões foi recusada. O Rojas tem feito força para trocar o Racing pelo futebol brasileiro e a tendência é que esse acordo saia muito em breve. O Silvio Francisco Nicola Gabigol joga muito. Pois é, nos últimos 4 jogos são 5 gols e 2 assistências. O Gabigol é hoje o artilheiro do Santos e também o cara com mais passes para gol. São 17 ou 14 gols. Deixa eu dar a informação direitinho. Ele tem 27 jogos, isso eu lembro de cabeça. Aí são, quer ver, ó? 27 jogos, 14 gols e 7 assistências. Então, o Gabigol tem 27 jogos e 21 participações em gol. E aí a grande curiosidade é que coisa de 3 semanas atrás, o Gabigol havia virado reserva no Santos e havia um debate na Vila Belmiro se não valia a pena devolvê-lo para o Cruzeiro de forma antecipada. No Cruzeiro ninguém queria recebê-lo. Agora, com essa nova fase de 4 jogos com 5 gols e 2 assistências, o debate é se ele pode ficar para a próxima temporada, algo bem improvável. Com a lembrança de que o Gabigol custa R$3.450.000 por mês. Vou repetir, o Gabigol ganha R$3.450.000. São R$1.250.000 pagos pelo Santos e os outros R$2.2 milhões pagos pelo Cruzeiro, tá bom? Só uma perguntinha. Neisser Villarreal ou Gabigol? Vou opinar, já que eu perguntei, vocês seguem à vontade para responder. O Gabigol é muito melhor do que o Neisser Villarreal. Se o problema do Gabigol era o Tite, e o Tite já não está mais lá, enfim. Então fica o questionamento, torcedor. O Gabigol seria bem recebido na Toca novamente, principalmente aí para o lugar do Neisser Villarreal, que vem apresentando falhas técnicas, né, dentro da pequena área, não vem aproveitando muito as oportunidades que tem tido com a camisa celeste, tem perdido muito gol, perdeu aquele gol frente a frente com o goleiro lá na Bombonera, contra o Fluminense agora teve diversas oportunidades, acabou saindo vaiado do Mineirão, né? Então é um jogador que tem perdido muitas oportunidades. Você aprova o retorno do Gabigol? Vamos ver aí o que falou o Samuel Venâncio também sobre essa possibilidade de retorno do atleta. Claro que a partir de agora começa a se intensificar, busca por reforço, movimentação no mercado, o Cruzeiro também que aguarda propostas neste meio de ano. A gente já falou sobre jogadores valorizados, Kaique, Jonathan Jesus, até mesmo Christian. Isso tudo tende a se intensificar agora nesta pausa para a Copa do Mundo. E até mesmo jogadores que estão emprestados a outros clubes. Um caso, por exemplo, que é o do Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Cruzeiro ele estabeleceu no contrato de empréstimo ao Santos, que se chegar uma proposta de venda de algum clube, ou o Santos cobre, ou ele tem que liberar. Isso é uma cláusula que foi colocada pelo Cruzeiro. Obviamente não tem nenhuma discussão neste momento sobre, que muita gente até perguntou, existe alguma cláusula de retorno? Isso aí não está em debate, mas tem essa cláusula liberatória em caso de uma venda definitiva, ou seja, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, está emprestado ao Santos até o final da temporada. Se neste meio de ano, com o rendimento que ele vem tendo lá, chegar uma proposta muito alta e as partes entenderem por uma negociação, ou o Santos precisa cobrir, ou o atleta tem que ser liberado através desta cláusula contratual. Agora eu quero saber a sua opinião sobre o que você pensa sobre o Gabigol. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Fui!